E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí os comentários da mídia esportiva falando sobre o jogo de ontem, o São Paulo que empatou com o Botafogo e acabou sendo eliminado nos pênaltis, e o que esperar do futuro do nosso tricolor. Você acha que tem algum culpado pela eliminação de ontem e quais os jogadores devem sair do time do São Paulo? Eu quero que você já deixe aí o seu comentário. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu comentário, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito para não perder os próximos vídeos. Além dos vídeos aqui das análises, também tem os meus comentários no final do vídeo que eu trago e a gente vai debater e comentar muito. Beleza? Ó, deixa o like, se inscreve no canal. No final do vídeo eu volto, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. 51 anos. Michele, mas ainda eu quero falar também. Arriscou. Só tem uma coisa para mim que simboliza isso que eu e o Garrafa estamos falando aqui. No segundo tempo tá 1-0 pro Botafogo. Tem um baita de um contra-ataque pro Botafogo. São Paulo completamente exposto na ponta esquerda do ataque do Botafogo. O jogador do Botafogo pega a bola, vira de costas, faz assim, quem chega. E para e toca para trás. Aqui pelo lado esquerdo, então, né? Assim, eu falei assim, eu não estou entendendo. É exatamente o que o São Paulo falou. Faltou até respeito de entender. Peraí, meu. É melhor matar porque do outro lado é o São Paulo. É o São Paulo. Do nada a gente pode tomar um gol aqui, como tomou, né? E não fosse essa confusão, a chance do São Paulo ter virado para 2-1 era enorme. Se não fosse a confusão, a impressão que dava é que ia virar. Você fala assim, o Botafogo é melhor, tudo mais. Mas olha, a confusão colocou a classificação sob risco desnecessariamente. Agora, eu queria falar também do pênalti que deram pro São Paulo, hein? Ah, um absurdo. Né? A arbitragem. É inacreditável. Não tô entendendo. A confusão, a bola saiu. Olha lá. A bola saiu. Aí o Zubeldia empurrou. Não, o Zubeldia pegou a bola. O jogador vai lá para pegar a bola, para bater o lateral. Aí o Zubeldia segura um pouquinho a bola e segura o jogador. O jogador, opa, tira a mão de mim. Porque deu uma aí os jogadores do São Paulo foram pra cima do jogador do Botafogo. Rafinha puxa. Jogaram água. Isso aí estraga o clima, o ambiente. Aí dá outro tipo ambiente que era favorável ao São Paulo. Que tava ficou muito tempo parado. Com a energia, a testosterona boa. Aí pega o quê? Começa a criar outro tipo de energia de raiva e tensão. Tudo que não seria interessante pro São Paulo nesse momento era parar o jogo. Parar o jogo não era negócio pro São Salazar. Paulo. E veja bem, o Botafogo, como você disse, é um time superior, mas o São Paulo teve várias oportunidades no confronto. O Caleri perdeu um gol lá, perdeu um gol aqui no Morumbi. Né? Acho que até antes do pênalti, que vê o gol. Inacreditável o gol que o Caleri perde. Quer ver? Se é o Yuri Alberto, meu Deus. Olha só. Nossa. E o Caleri com muita personalidade. Até o ano que vem, se é o Yuri Alberto. Nossa, o Caleri e ele perdeu no Rio também. Ele falou, eu errei, eu assumo. Isso aí é jogador de personalidade. Isso aí. E acontece. Foi pra zona mista, né? Deu a cara, a tapa. E por isso que não pode E foi ainda o primeiro a bater. E foi o primeiro a bater o pênalti. Foi o primeiro a abrir a série. Não, perdeu, beleza, mas assim, não fugiu da responsabilidade. Mas ele fez o gol que garantiu ter pênalti depois. É uma falha da zaga, né? Uma falha ninguém subiu. Não, o número 15 é Bustos. Lá, vamos ver as cobranças? Bastos, a falha do Bastos. Mas e o pênalti, o Salazar? E o pênalti? O pênalti dado pro São Paulo no primeiro tempo é um absurdo, completamente um absurdo. O jogador do Botafogo pula, não tem movimento antinatural. Não tem expansão do corpo, tem a proximidade da bola. E aí a agravante o jogador a nova regulamentação de jogador em disputa de bola. Em disputa de bola, não era para ser marcado. Isso, inacreditável. Todos os árbitros que a gente ouviu aí nos programas de televisão, ou na internet, na rede, todo mundo falou que não foi pênalti. Nenhum jogador de São Paulo pede pênalti. Nenhum jogador pede pênalti. Percebe na câmera aberta? Ninguém não tem nem levantou o braço. Ninguém. Como eu disse, ninguém se manifesta. Presta atenção. Ninguém pede pênalti. A proximidade e a disputa. O jogador está disputando bola, a proximidade. Olha isso, gente. Né? Aí chamaram o VAR. Ele levanta o braço da impulsão, pula. O braço dele está caindo, está indo para baixo, movimento natural. O jogador de São Paulo está grudado nele, a bola batendo atrás. É inacreditável. Então, esse pênalti perdido, Michele, vem muito dentro daquilo que o Salazar estamos falando. Ou seja, o Botafogo é um time melhor, mas o Botafogo sofreu. Porque, teve um pênalti, é que o Lucas errou o pênalti, né? Ele isolou a bola. Senão era outro jogo. Já era outro jogo. Aí o Caleri perde aquele gol. Exato. Aí tem essa bobagem que o Rafinha e o... Não era pra
o Zubeldia fizeram. Não, o Botafogo tratou o São Paulo como qualquer um. A hora que a gente quiser, a gente vai marcar um gol, somos melhores, somos superiores, a gente controla a pressão deles aqui. E não é assim, futebol não é assim. E agora já temos, então, deu certo, River, né? River e Atlético Mineiro de um lado, classificados. Belo confronto, para mim passa River. E o Botafogo esperando o Flamengo e o Peñarol. Isso aí. Então daqui a pouquinho a gente vai continuar. Assim, a gente pode falar... Não gosto desse termo culpado. Mas, poxa, quase deu pro São Paulo. A gente não pode falar que o culpado é o Rafael, o culpado é o Lucas não tem culpado. Não tem culpado. O culpado é o cara, não é. Não tem por que crucificar ninguém. Para mim, assim, ninguém. Nem sempre o melhor vence, né? Futebol não é lógica muitas vezes e tudo mais, mas ontem deu. Para mim a tendência era o Botafogo se classificar, o Botafogo se classificou. O Botafogo é melhor que o São Paulo, o Botafogo somando, né, os 4 tempos, né, dos 2 jogos, o Botafogo foi melhor que o São Paulo na maior parte dos tempos, né? O primeiro tempo lá e o primeiro tempo aqui foi amplamente superior, o segundo tempo lá um pouco mais equilibrado, o segundo tempo aqui eu já acho que foi mais do São Paulo. Mas enfim, o Botafogo é mais time, tem mais elenco, joga mais, tinha mais condições de passar de fase e isso se confirmou. Ontem, para mim, a classificação do Botafogo ela ficou sob risco por causa da arrogância do próprio Botafogo. No primeiro tempo, principalmente lá no Rio, perderam uma enormidade de chances de gol. Aqui no Morumbi, o Silvestre mostrou ali toda aquela festa e a gente falava tanto do lado emocional do Botafogo. Para mim, o Botafogo não sentiu nada. Começou o jogo, apitou, eles subiram as linhas, marcação alta, complicou demais a saída de bola do São Paulo. A bola não passava do meio de campo do São Paulo, até que veio a falha por causa dessa pressão. Eles abrem o placar e aí começa muito toquinho daqui, toquinho dali, muita preciosidade. E isso para mim, vimos o mesmo jogo. Isso. O Botafogo colocou sob risco uma classificação Botafogo, certa. que parabéns pela classificação, é mais time, passou até com mais dificuldades do que eu imaginava. Eu também, tô nessa. Né? Porque foi nos pênaltis e o São Paulo teve até chance de liquidar a fatura. E eu assisti o jogo, eu falei, por que o Botafogo não liquida a partida? Ele tá com o jogo na mão, chega até a intermediária, passa o pé em cima da bola. O Botafogo, apesar da classificação, entenda o que eu vou dizer, em algum momento parecia que estava desrespeitando uma história de tricampeão da Libertadores que o São Paulo. Concordo. Quando sai o gol do Caleri, eu falei, o Botafogo vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Ainda quando o Caleri erra o pênalti, eu tinha essa convicção. Acabou não dando certo, não é? Da minha convicção ali. Justamente por isso, porque o Botafogo tinha uma equipe superior, teve o jogo na mão no Rio de Janeiro, não abriu a vantagem, poderia ter liquidado lá, não liquidou. E aqui, quando faz um gol a 15 minutos, você fala, pelo que tá jogando... Tiraram o pé, inexplicável, assim, parecia que o São parecia Paulo um treino. 15 de Jaú do nosso filho. Vamos nos classificar a hora que quiser, vamos nos poupar para o jogo do Campeonato Brasileiro. Quase que o São Paulo foi lá e virou o jogo. E só não virou o jogo por essa confusão, né? Você tem a confusão, filho? Pô, a hora que o São Paulo... Não, inacreditável. A hora que o São Paulo faz o gol, era o momento que todo mundo falou, o Botafogo pôs as fraldas. Sentiu. Né? Sentiu. Agora vamos pra virada. Aí o Rafinha faz isso. Aí o Rafinha vai lá. O Zubeldia também não ajudou. O Zubeldia não ajudou. Não é? O que vem segurança ali? Eu não entendo também. O que o Rafinha fez? O Rafinha foi arrumar uma confusão com o jogador que tá o tempo inteiro com o braço pra cima. Xingou o jogador. E aí o Zubeldia, que é técnico, né? É um bom técnico, faz um bom trabalho no São Paulo. Ele não tem que se envolver com o jogador. É pavão, né? É pavão. Ele deu aquele abraço de Miguel e tentando segurar o cara. Era o melhor momento do São Paulo no jogo, era tudo que o Botafogo queria. Eu não lembro o nome do jogador do Botafogo no lance. Se alguém tiver, também. Alguém me lembra. Mas ele foi à entrevista coletiva, ele foi na Zona Mista e agradeceu o Rafinha. É isso. O jogador do Botafogo agradeceu o Rafinha. Por quê? Por causa disso que a gente está comentando. Que o Botafogo sentiu o gol e aí virou uma confusão. E mesmo faltando ali 8, 10 minutos, eu falei... Olha lá. Ó. O Vitinho, não é? Eu não tenho certeza. Acho que é o Marçal. Marçal, né? Eu acho que é o Marçal. E o abraço do Zubeldia ali, que abraço, gente. Exato. Era tudo. E outra coisa, o Zubeldia, quando sai o gol do São Paulo, o Zubeldia, ele invade o campo para comemorar. Né? A gente se expulsa ele, não ia ter que reclamar. A gente sempre critica o Abel aqui. E o Zubeldia eu não vou aliviar, porque imaginemos que o São Paulo chegasse a uma semifinal de Copa Libertadores sem o técnico. Exato. Tem que ter maturidade. O Zubeldia deveria ser o primeiro a falar para o banco, segura, o momento é nosso. Não. A confusão foi criada, era tudo que o Botafogo queria, né? E o Botafogo acabou se aproveitando desse tumulto aí. Bom, a gente vai comentar um pouco mais sobre o São Paulo. No segundo tempo, porque o time do São Paulo do primeiro tempo, como dizem em Lisboa, foi um horror. Foi um horror o time do São Paulo.
O time do São Paulo jogou muito mal. Para mim, o árbitro também inventou esse pênalti. Porque para mim, eu concordo com o Simon, isso não é pênalti, o jogador está de costas, a bola bate no braço dele, como é que ele vai saber numa disputa pelo alto? E aí o Lucas desperdiça essa oportunidade. E veja como é que são as coisas, né? O Lucas perde o pênalti no tempo normal, o Caleri vai bater o primeiro tempo da disputa, o primeiro pênalti, a disputa em pênalti, desperdiça, e aí a história se modifica com os dois craques do time. Os dois caras que são poderosos e que definem jogadas a favor do São Paulo. Os dois caras que a gente citou ontem aqui, que passaria muito por eles esse jogo do São Paulo e uma possível classificação. O Caleri perde um gol daqueles do inacreditável De Almeida. Sim. Aquela bola do Caleri junto à trave, que ele não consegue fazer o toque preciso. Nessa bola aí, olha isso aí. É inacreditável. É inacreditável. O centroavante, da qualidade dele, do poder que ele tem de definição, perder um gol como esse. O John ainda fez pelo menos mais 2 ou 3 defesas importantes no segundo tempo, porque o São Paulo foi muito melhor. Muito melhor porque jogou mais adiantado, adiantou as linhas, provocou reação do adversário e saiu o gol do Caleri. Eu confesso para você, quando saiu o gol do Caleri, imaginei, conhecendo o São Paulo, conhecendo o Libertadores no Morumbi, o São Paulo não vai entregar o ouro. Mas aí acontece isso aí, ó. Também acho que isso foi... Acho que foi um dos vilões, o Rafinha, né, colocando aí... O Zubeldia também ali, né? Vai ali, mexe, aí o Rafinha vem junto, né? Não, mas se o Rafinha não chega ali, joga água, acontece, não perderia tanto tempo, que era o momento que o São Paulo acreditou que pudesse até virar o jogo, né? Era o melhor momento do São Paulo, aquela reta final. Já a gente passou ontem por Lucas e Caleri, a gente dizia dos protagonistas que tinham que aparecer, até que o Luiz Henrique não apareceu tanto, do outro lado também nem o Igor Jesus, mas do lado do São Paulo, que é quem precisava usar toda a mística do estádio, etc., e ganhar o jogo, o torcedor contava muito com esses dois, isso não aconteceu, uma infelicidade aí ao perder essa bola. Agora, o que joga esse argentino? Isso que eu ia falar, e a gente falou do Almada ontem aqui, além do gol, Mauro, o pênalti que ele bate. Não, decisivo, porque na se ele cobrança perde, ali. E que se ele perde, que se ele perde, exatamente. Foi o jogador mais caro que o futebol brasileiro já trouxe e ele deboche. mostrou nesse jogo aí que valeu mesmo o investimento, muita tranquilidade, né? E jogador super novo, mas parece ter uma experiência enorme. Esse pênalti aí, por incrível que pareça, eu vi um ex-árbitro dizendo que foi marcado corretamente. Eu vi o Simon e vi um outro árbitro de outra emissora. Ele alega que o braço não é natural, ao contrário do que alega o Simon. Eu fico com o Simon. Eu acho que não era para marcar esse pênalti e parece, inclusive, mas não muda, que a bola bate na mão do Lucas. O Lucas cabeceia na própria mão dele e da mão dele vai para o braço, mas acho que não era para marcar. E olha muito a própria reação do Lucas no lance. O Lucas não pede pênalti, ninguém de São Paulo pede, porque quando a coisa é escancarada, todo mundo já levanta a mão e tal, mas não houve isso. Mas enfim, o Lucas foi lá e perdeu, e repito, fico com a opinião do Simon também de não marcar esse pênalti. E aí é isso aí, né? O John teve mais chance de defender outros, hein? Tem um passa debaixo do corpo dele, ele estava desesperado que não estava conseguindo defender e tal. E aí no final ele está Mauro, bem. a gente não pode só... É engraçado, a torcida do São Paulo quer encontrar culpados. Sim. Quer encontrar vilão. Eu não tenho vilões e nem culpados. Eu acho que o Zubeldia trabalhou o que tinha que fazer. Perder pênalti, sabe? Dois caras da importância como esses caras do São Paulo. Perto aí, Pascoal. Olha, ó. Por isso que o John estava querendo falar, não é possível, uma hora eu pego e tal. As mexidas do Zubeldia e tem o adversário que tinha do outro lado. Melhoraram o time do São Paulo. Exato. As modificações melhoraram. E olhando os dois jogos, né, os chamados 180 minutos, eu acho que assim, o Botafogo, que cansa também no segundo tempo, hein? Impressionante. Fisicamente deu uma caída. O técnico não aceitou. Agora esse Vitinho também, Vitinho, pelo amor de Deus. O próprio Luiz Henrique, que você falou, né, Mauro, sentiu ele um pouco desgatado, porque no fim do jogo ele ficou ruim, foi pro hospital, né? O técnico, Arthur, não gostou de falar que o time cansa, mas é evidente, tanto aconteceu lá no Maracanã como aqui, que há uma queda de produção, sim. Intensidade, né, que esse time joga. E ontem ele foi meio grosseiro também numa resposta sobre o ano passado, acho que ele podia ser mais tranquilo, educado, dizer, olha, já falei muito sobre o ano passado, agora é outro... A pergunta não foi nem para ele. Seguiu. A pergunta era pro Mai... A foi do Luciano que passou de baixo. A pergunta era pro Marlon, né, que estava do lado. E aí não precisava falar aquilo, gente, não vamos falar mais do ano passado, já falei que não vou falar. Era um elogio pro Marlon ter se recuperado. Porque o jornalista
continua tendo o direito de perguntar o que quiser. E tudo bem, você vai dizer, ele tem direito de responder o que quiser. Só que havia necessidade de ser daquela forma. Mas enfim, Botafogo classificado e agora aguardando, hein? Hoje vai estar todo mundo aí assistindo esse jogo com a gente. Torcida do Botafogo, torcida do Corinthians. Todo mundo. Porque tem Copa do Brasil, semana que vem. Aí, lá no Uruguai, que sai o adversário do Botafogo desse Peñarol e Flamengo. Vamos voltar lá para o Uruguai com o nosso... Você acha que teve culpado da eliminação de ontem? O Luiz Gustavo? Sinceramente, o jogo de ontem, eu acho que era um jogo, assim como muitos dos jogos que o São Paulo faz, era um jogo para 1-0. 1-0 São Paulo, 2-1 São Paulo. Porque apesar do Botafogo ter o controle do jogo no primeiro tempo, o Botafogo não criou oportunidades claras de gol. O gol que o Botafogo fez foi uma entregada do São Paulo. Teve uma outra entregada do Rafinha, que o Botafogo chegou lá chutando de fora da área. Mas o Botafogo não criou chances de finalizar. Tanto é que o Botafogo chutou uma bola ao gol no primeiro tempo. Teve posse de bola, o São Paulo não conseguiu jogar. Isso é uma parte da análise. Mas a parte de finalização, de criar jogadas, o Botafogo chutou uma bola no gol. Uma bola no gol. No primeiro tempo. No segundo, acho que nem chutou bola ao gol mesmo, obrigando o Rafael a fazer defesa. Teve só aquela cabeçada lá no final do jogo. Então, assim, a gente achar que o Botafogo é o Real Madrid, é o Manchester City, é um excelente time, mas o jogo de ontem demonstrou que o Botafogo não é um time imbatível. Realmente, se não tivesse tido aquela confusão no final do jogo, o São Paulo tinha totais condições de virar o jogo já no tempo normal ali. Fora o pênalti que o Lucas perdeu, fora a chance inacreditável que o Calleri perdeu, mas a grande questão, assim, essas chances perdidas... eu não gosto muito de contar, porque se o Lucas faz o gol de pênalti, talvez o Calleri não teria feito o gol de cabeça. Se o Calleri faz aquele gol com o pé, talvez o Calleri não teria feito o gol de cabeça, seria outro jogo. O que me incomoda é o gol que o São Paulo tomou. Um gol de bola entregada, que não foi criação do Botafogo. Não é que o jogador do Botafogo fez a pressão e tomou a bola do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele não dominou a bola, errou o passe, trupicou nas pernas. E o Rafael, se você olhar o replay, o Rafael erra a passada. Algo inaceitável para um goleiro de nível São Paulo. Como o nosso querido Barolo fala... Goleiro de time grande garante resultado. O Rafael não pulou uma vez no lado certo nas cobranças de pênalti. E na única vez que o Rafael precisou ser exigido durante o jogo normal, ele não defendeu a bola. Pior, ele espalmou para o meio da área. Se ele espalma para cima, espalma para trás, espalma para o lado. Ou se ele simplesmente fica em pé e encaixa a bola. Cara, é algo inaceitável. O São Paulo foi eliminado por um grande time. E eu falei aqui, que alguns torcedores do Botafogo que vinham aqui nos comentários, o Botafogo vai passar por cima, vai ser isso. O Botafogo não ia passar por cima do São Paulo, assim como não passou. O jogo foi muito igual. O São Paulo, por pouco, não saiu vitorioso, não se classificou. Mas o que me incomoda mais é a forma que o São Paulo entregou o jogo para o Botafogo. Com erros. Isso é o que mais me revolta. São Paulo e Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os 2 gols que o Botafogo fez foram gols válidos. Válidos que eu falo por criação do Botafogo. Um pênalti de uma jogada criada e uma jogada bem trabalhada do Botafogo. O Botafogo fez o gol. Ontem não. Ontem o São Paulo entregou o gol para o Botafogo. A gente pode culpar o Rafael, a gente pode culpar o Luiz Gustavo, a gente pode culpar o Lucas, o Calleri. Mas esses caras, Lucas e Calleri, eles não se escondem. Todas as jogadas de finalização, quase todas as jogadas de criação do São Paulo partiram do pé do Lucas, do lado direito. O William Gomes claramente sentiu o jogo e é normal, é um garoto. O Luciano entrou bem e é aquela velha máxima. O Luciano parece que ele vem melhor quando ele vem do banco de reserva do que quando ele começa de titular. E assim, quando o Nestor pegou a bola, eu já senti que o Nestor, ele tava muito mal, ele tava tremendo, ele tava com mais medo que o William Gomes. Cara, você tá com medo, você tá tremendo, bate no meio do gol.
Bate no meio do gol. A bola sai, se a bola sai fraca daquele jeito, mas no meio do gol, a bola entra, porque o John tá pulando. Bate no meio do gol, bate forte no meio do gol. O Rafael não pulou em uma bola do lado certo, cara. Eu espero que agora pra frente a gente tenha um Corinthians no final de semana. O Zubeldia faça mudanças nesse time. O Luiz Gustavo, ele não tem mais porte físico pra aguentar sequência de jogos. Eu acho que ele pode jogar um jogo ou outro, mas uma sequência de jogos ele não consegue. Jogos contra times muito fortes fisicamente, ele não consegue. A gente tem o Santilongo, mais jovem, mais forte, é mais baixo, mas é mais forte, é mais rápido. Tem que dar oportunidade pro Santilongo. O Bobadilha, que eu por muitas vezes achava que deveria sair do time, ele tá até fazendo boas partidas. Ele subiu de evolução. Mas pode haver um revezamento entre Bobadilha e Marcos Antônio. Tem que dar oportunidade pro Jamal Lewis, já ir se adaptando. Tem que, pelo amor de Deus, colocar o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius não é um craque, não é um gênio, não é um todo poderoso, mas o Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano na temporada, por exemplo. O Luciano, vamos entrar em outubro, o Luciano tem uma assistência na temporada toda. O Igor Vinícius acho que já tem umas 4, 5. E isso é porque, vocês lembram, o Igor Vinícius passou o Campeonato Paulista praticamente todo lesionado. Vocês lembram disso? Com a lesão no pubis? É porque é um lateral que ataca. Não adianta você ter um lateral construtor se você não tem ataque. Quem é que ataca nesse time? Todas as bolas vão ficar... Porque se a gente depender de cruzamentos do Wellington, a gente tá lascado. Eu não me lembro a última vez que o Wellington acertou um cruzamento. O Igor Vinícius é o único que acerta. Do lado direito. A gente tem que... O São Paulo precisa de mais criação. O São Paulo é um time que cria pouco. Ontem até criou mais. Muito na base da pressão. Muito na base do Morumbis. Botando pressão. Inflamando o time. E o Botafogo sentiu. Obviamente o Botafogo sentiu. Tem mais ali 5. Se o juiz ele é um pouquinho melhor, dá aí uns 10 minutos de acréscimos. Não sei. Porque ele deu acréscimos, mas ele não deixou o acréscimo total. Deu 10 minutos de acréscimo, mas ele não... Quando o jogo foi recomeçar, já tava uns 49. No final das contas, ele deu 4, 5 minutos de acréscimo. Se não tem aquela confusão, cara, provavelmente São Paulo ia virar aquele jogo. Eu espero que tenha mudanças. Eu espero que o São Paulo, que o Zubeldia acerte esse time. Se você quer utilizar o Luciano, o Lucas e o Caleri, muda o sistema. Não precisa colocar o Lucas aberto. Coloca 3 volantes, coloca o Michel Araújo, coloca o Galopo, coloca o Nestor. Coloca 3 volantes mesmo. Você pode colocar o Longo de primeiro volante, o Bobadilha e o Marcos Antônio. 3 volantes e o Lucas de 10. Luciano e o Caleri. Luciano no lugar que ele rende mais, como segundo atacante, sem ter por obrigação de criar o jogo. É algo a se pensar. Deixa a sua opinião e o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se inscreve no canal que tem muito vídeo. Tem clássico final de semana, muita coisa que eu vou trazer para vocês. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.